Então, gente, na parte anterior eu estava falando das cruzadas, né? E estava falando que eu tinha certeza que o professor de história ia explicar muito melhor. É óbvio que ele vai explicar muito melhor, eu sei o básico sobre isso. Mas o importante, o que importa para nós nesse momento, é a gente entender por que, que essas guerras foram tão importantes para esse momento literário. Então, de novo, a gente está falando da importância de se entender a sociedade da época, o que estava acontecendo historicamente, quais eram os principais fatos, como eram os comportamentos sociais, culturais, como a sociedade se organizava, quais eram os sentimentos das pessoas que viviam nesse espaço, para a gente entender por que, que os textos eram escritos daquela forma, por que, que tinham as personagens daquele jeito, por que, que eles se relacionavam de tal forma. Então, para entender literatura, não tem como deixar de lado os aspectos sociais históricos. E um desses aspectos é justamente essa guerra que acontece nesse momento em que eles estão querendo recuperar espaços que estavam sendo tomados pelos muçulmanos, espaços considerados pelos cristãos como sagrados, porque Jesus teria passado por ali, como por exemplo o espaço de Jerusalém. E aí, os cavaleiros que estavam quase lá na base da pirâmide social são requisitados para ir lutar contra os muçulmanos e ganhar esses espaços. E esses cavaleiros acreditavam que era como eu disse, uma missão sagrada, né? E usavam essa cruz como símbolo. Como eles acreditavam e a sociedade toda comprava essa ideia de que eles estavam indo para proteger um espaço sagrado, né? Era uma sociedade teocêntrica, cristã, vamos pensar nisso. Eles eram considerados heróis. E essa heroicização dos cavaleiros, elas vão ser representadas, vão criar, na verdade, uma personagem que é representada num dos tipos dos textos literários desse momento, do trovadorismo, que são as novelas de cavalaria. Mais adiante vocês vão ver que tem dois tipos principais de textos literários, as novelas de cavalaria e as cantigas. O cavaleiro, que se torna símbolo do trovadorismo, ele é a personagem protagonista, o herói das novelas de cavalaria, né? Então, se a gente for parar para pensar, foram essas guerras que criaram a principal personagem do texto do período literário do trovadorismo. Olha a relação intrínseca entre sociedade e literatura, não é legal de pensar? Já ouviram falar de Os Cavaleiros da Távola Redonda? Esse é um tipo de novela, é uma das principais novelas de cavalaria feitas nesse período, tá? E aí eu trouxe uma imagenzinha do cavaleiro que se torna símbolo desse período literário. Bom, a gente já falou sobre esse slide aqui, que das cruzadas, né, que foi uma guerra que aconteceu entre os séculos 6 e 8 e entre cristãos e muçulmanos, e o objetivo era reconquistar Jerusalém, as rotas comerciais e por aí vai. Eu coloquei aqui uma imagem do texto da novela de cavalaria, Os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Que é uma imagem mais antiga desse período. Bom, então, como eu disse, todo esse funcionamento social deu origem a dois tipos de textos literários nesse período do trovadorismo. Então, trovadorismo é o nome do período literário, Idade Média é o período histórico que como eu vou colocar aqui, fica o contrário. Idade Média é a história, é o que estava acontecendo na sociedade, e esses acontecimentos geraram o período literário que é o trovadorismo, tá? Então, o trovadorismo é dividido em dois tipos de textos literários: a poesia trovadoresca e as novelas de cavalaria. O que é a poesia trovadoresca? Isso aqui é importante vocês observarem, porque cai nos vestibulares. O vestibular da UEM no PAS, se eu não me engano, cai. Se não cai agora, caía. Bom, a poesia trovadoresca é chamada de cantigas. Por quê? Porque elas de fato eram cantadas pelos chamados trovadores. Trovadores eram homens que tinham um instrumento que depois vocês perguntam para a Esther sabe o nome desse instrumento, e eles faziam essas trovas, que na verdade eram poesias, que depois se transformavam em cantigas, e iam até as praças cantar essas poesias